Olá a todos! Hoje vamos olhar para várias histórias de mulheres que à primeira vista tinham tudo, mas por trás da fachada cintilante da alta sociedade havia uma história mais sombria. Desde corridas aéreas levadas à loucura por escândalos, até socialites que perderam o controle da realidade. Junte-se a mim enquanto descobrimos as chocantes histórias de glamour derrubado pela insanidade que abalou a elite. Mary Lincoln era a esposa do famoso presidente americano Abraham Lincoln. Ela era a primeira dama, era suficientemente rica e tinha uma bela família. Mas em 1875, seu próprio filho a mandou para um asilo de loucos. Então o que aconteceu com ela? Ela realmente estava louca? E por que o filho dela fez isso? Para responder a essas perguntas, primeiro precisamos voltar ao início do século XIX. A mulher, que é principalmente conhecida hoje como a esposa de Abraham Lincoln, nasceu como Mary Ann Todd, no dia 13 de dezembro de 1818, na cidade de Lexington, em Kentucky. Seu pai era Robert Smith Todd, um homem cujos ancestrais desempenharam um papel proeminente na Guerra Revolucionária Americana. Robert se formou como advogado em sua juventude, mas nunca entrou em prática privada. Em vez disso, iniciou vários empreendimentos comerciais em Kentucky, que naquela época era a fronteira americana. Ele também lutou na Guerra de 1812 contra os britânicos e foi por volta dessa época que ele se casou com sua esposa e mãe de Mary, Elizabeth Todd. No entanto, a mãe de Mary infelizmente morreu devido a complicações do parto, quando Mary tinha apenas 6 anos de idade. No ano seguinte, Robert se casou novamente, agora com Elizabeth Humphreys. Este segundo casamento resultou em 9 filhos, então a família Todd era grande. Ainda assim, eles tinham os meios financeiros para que fosse confortável da mesma forma, com a família morando em uma grande residência com 14 quartos no centro de Lexington. Mary também teve uma boa educação para a época, com ênfase em idiomas clássicos, dança, música e etiqueta social. De outras formas, sua juventude foi difícil, com seu relacionamento com sua madrasta sendo tenso e também sendo superada em número por seus muitos meio-irmãos. Kentucky era um estado escravocrata e os Todds não eram diferentes neste aspecto. Em certo ponto, eles escravizaram mais de 12 pessoas, sobretudo trabalhadores domésticos de diferentes tipos. A posição deles sobre isso refletia os conflitos que a escravidão estava gerando em todo o país. Eventualmente, os Todds renunciariam em grande parte à escravidão, mas eles viviam na fronteira, onde era uma questão controversa. Nas décadas intermediárias do século XIX, um acordo desconfortável havia sido alcançado, onde os estados do norte na costa leste, como Nova Jersey, Nova York, Boston e Connecticut, estavam se tornando estados livres onde a escravidão era proibida, enquanto os estados do sul na costa leste, como Virgínia, as Carolinas e Geórgia, continuavam a ter suas economias e sociedades baseadas na escravidão. Mas a verdadeira questão era se os novos estados que estavam sendo admitidos na União deveriam ser autorizados a praticar a escravidão. Kentucky e Tennessee foram os primeiros estados de fronteira, mas quando Mary Todd estava crescendo nos anos de 1820 e 1830, o debate havia se movido mais para o oeste, para lugares como Missouri. Essas tensões seriam importantes na vida adulta de Mary Todd. Em 1839, quando estava em seus 20 e poucos anos, Mary havia se mudado para Springfield, a capital do estado de Illinois, uma região que estava experimentando um grande influxo de imigrantes nos anos de 1830 e 1840. Aqui ela era considerada uma jovem mulher espirituosa e extrovertida, e era popular entre a elite da cidade. Inicialmente, ela foi cortejada pelo jovem advogado em ascensão e político do Partido Democrata Stephen A. Douglas, mas foi também nessa época que ela conheceu Abraham Lincoln. Na época, Lincoln era um advogado de 30 anos em Springfield, que não era muito conhecido e ainda não tinha iniciado uma carreira política. Os dois logo se tornaram próximos, mas o relacionamento era peculiar. Eles logo concordaram em se casar,
No entanto, hesitaram depois com Lincoln, se tornando incerto sobre o casamento e até mesmo o cancelando em um determinado momento. No entanto, eles acabariam se casando no 4 de novembro de 1842, após um namoro relativamente longo pelos padrões do século XIX. Apesar de seu início aparentemente incomum, o casamento de Mary com Abraham foi feliz. Eles teriam vários filhos, Robert, nascido em 1843, seguido por Edward 3 anos depois. Porém, Edward morreria tragicamente de tuberculose antes de completar 4 anos. Mais 2 filhos nasceram, William em 1850 e Thomas em 1853. O casal também era bastante excêntrico à sua maneira. Lincoln tinha um temperamento suave e era frequentemente distraído. Os meninos eram conhecidos por entrar no escritório, atrapalhando o trabalho dos advogados. Eles frequentemente reclamavam para Abraham sobre isso, mas ele não resolvia a situação. Mary, por sua vez, era uma mulher problemática em vários sentidos. Ela tinha frequentes mudanças de humor, explosões públicas e um temperamento feroz. Se ela estivesse viva hoje, teria sido tratada por algum transtorno de saúde mental, mas no meio do século XIX, tais diagnósticos não eram feitos. Ela claramente sofria de depressão e delírios, possivelmente era bipolar e também tinha vários problemas físicos, como diabetes e visão ruim. Abraham começou sua carreira política como um político local em Illinois em meados da década de 1840, servindo na legislatura estadual. Não era incomum para indivíduos em profissões de liderança como o direito ocupar tais posições no Estado naquela época, e Abraham não parece ter considerado uma carreira no nível federal da política neste momento. Após alguns anos, quando ele e Mary começaram sua família, Abraham se afastou da política e se concentrou em sua prática jurídica. O que o trouxe de volta à vida política e ao palco nacional foi a aprovação do Ato Kansas-Nebraska de 1854, que abriu caminho para a extensão da escravidão nos novos territórios sendo criados pelo governo dos Estados Unidos da América no Oeste. Lincoln se destacou como uma figura proeminente dentro do recém-formado Partido Republicano, que era anti-escravidão e havia sido estabelecido apenas em 1854. Por uma série incomum de eventos, ele foi catapultado do relativo obscurantismo para se tornar o candidato republicano na eleição presidencial dos Estados Unidos da América de 1860. Mary seria um apoio firme, se às vezes não ortodoxo, para Abraham na campanha eleitoral. Ela incentivou suas crescentes ambições políticas durante a década de 1850 e talvez nunca teríamos ouvido falar de Abraham Lincoln se não fosse pelo impulso de Mary para que ele concorresse à presidência. Ela também parece ter influenciado algumas de suas visões políticas. Por outro lado, ela era vista como intrometida por algumas seções da imprensa, enquanto sua disposição em trazer jornalistas para a casa dos Lincoln, em Illinois, e dar-lhes tours era vista como excêntrica. Abraham claramente a via como uma parceira em sua carreira. Quando ele ganhou a eleição em 1860, ele a cumprimentou com as palavras: "Mary, nós fomos eleitos." A posição de primeira-dama dos Estados Unidos só havia entrado no léxico dos assuntos públicos do país desde a década de 1830. Mary apreciava o papel, embora fosse difícil para ela e para Abraham também. A Guerra Civil Americana eclodiu apenas alguns meses após Lincoln assumir como presidente, devido à crença de que o novo presidente pretendia abolir a escravidão em toda a União. Vinda de uma família de proprietários de escravos no Kentucky, Mary tinha muitos parentes próximos que lutaram ao lado da Confederação e vários de seus meio-irmãos foram mortos em ação. No entanto, ela foi vocal em seu apoio à União e à causa da abolição. Dito isto, ela também gerou controvérsia, em particular devido aos seus gastos extravagantes com banquetes e eventos formais na Casa Branca, joias finas e decoração de interiores, no momento em que o resto do país sofria sob o fardo da guerra, com muitas pessoas carecendo de muitos dos básicos da vida diária. Para aqueles que sabiam como a Casa Branca de Lincoln funcionava,
Eles também viam Mary como uma figura intrometida que distraía seu marido dos importantes negócios do governo em tempo de guerra, com suas frequentes oscilações de depressão, mania e comportamento geralmente errático. Seu estado mental estava particularmente ruim em 1862, depois que ela recebeu a notícia de que seu filho William, ou Willie, havia falecido de febre tifoide. Ela ficou tão devastada que ficou acamada por cerca de 3 semanas. Não compareceu ao funeral e foi cuidada por uma enfermeira por meses. Lincoln mal havia vencido a eleição de 1860, devido à natureza dividida do Partido Democrata na época sobre a questão da escravidão. Sua popularidade cresceu com o tempo, assim como a reputação da Sra. Lincoln, em grande parte devido ao seu trabalho de caridade nos hospitais da região de Washington, Distrito de Colômbia e Maryland, à medida que a guerra continuava. A União venceria o conflito, acabando com a escravidão nos Estados Unidos. Mary tinha grandes esperanças de se tornar uma primeira-dama mais estabelecida, mas John Wilkes Booth tinha outras ideias. Booth era um ator e apoiador da Confederação, que no dia 14 de abril de 1865 assassinou o presidente Lincoln enquanto ele e Mary assistiam a uma apresentação da peça Nosso Primo Americano no Teatro Ford, em Washington, Distrito de Colômbia. Mary estava segurando a mão de seu marido quando ele foi baleado na parte de trás da cabeça. Ele não morreria até a manhã do dia 15 de abril, após ficar em coma por várias horas. Em certo momento, a Sra. Lincoln precisou ser removida do aposento. Tal era o nível do seu trauma. Mary Lincoln recebeu considerável simpatia após o assassinato de seu marido. O casal sofreu tanto durante a guerra, e agora, quando tudo parecia estar acabado e a guerra vencida, o marido de Mary foi cruelmente tirado dela. Entre as mensagens de condolências que ela recebeu, estava uma carta da rainha Victória da Grã-Bretanha, uma mulher que havia perdido seu próprio marido, o príncipe Albert, 4 anos antes, em 1861, e que nunca se recuperaria totalmente da perda, vestindo roupas de luto pretas pelo resto de sua vida. Apesar das mensagens de simpatia, Mary Lincoln logo se encontrou em uma espécie de aperto financeiro. Abraham foi bem-sucedido como advogado e político, deixando para ela um patrimônio de mais de 2 milhões de dólares atuais. Mas Mary sempre foi uma gastadora, e seu tempo como primeira-dama só piorou esses instintos. Em 1868, ela anunciava na mídia nacional que estava falida e precisava de ajuda financeira como a pobre viúva do presidente assassinado. Ela passaria muitos anos depois tentando se colocar em uma situação financeira melhor e vivendo com o apoio financeiro de amigos da família e antigos aliados políticos de seu marido. Em uma fase, isso envolveu ela e um de seus filhos, Ted, se mudando para a Europa para viver em Frankfurt com a família Seligman. Joseph Seligman era um judeu alemão que havia emigrado para os Estados Unidos, onde se tornou um empresário de muito sucesso e ajudou a arrecadar uma enorme quantidade de dinheiro para o esforço de guerra da União durante a presidência de Lincoln. No início dos anos 1870, o Congresso concedeu uma pensão anual para Mary, mas ela nunca teve estabilidade financeira após desperdiçar a herança deixada por seu marido após sua morte. Os problemas financeiros que Mary enfrentou após a morte de seu marido colocaram uma tensão considerável em sua sempre frágil saúde mental. Isso foi agravado pela publicação em 1868 de um livro intitulado Por Trás das Cenas, ou 30 anos como escrava e 4 anos na Casa Branca, por Elizabeth Keckley. Keckley era uma ex-escrava que se tornou empregada dos Lincolns como costureira e mais tarde uma confidente próxima e amiga de Mary Lincoln. Mary considerou a publicação do livro, que incluía uma enorme quantidade de revelações pessoais sobre ela e seu falecido marido, uma séria traição, e muitas pessoas na época consideraram de mau gosto. O resultado de toda essa agitação e instabilidade em sua vida, combinado com a morte de seu filho Thomas ou Ted,
possivelmente de tuberculose ou uma condição cardíaca em 1871, levou a um sério declínio adicional na saúde mental de Mary Lincoln. Ela se tornou errática, paranoica e propensa a delírios. Isso culminou em 1875, quando ela visitou seu único filho sobrevivente, Robert, e ficou convencida de que ele estava gravemente doente, quando na realidade o oposto era o caso. Durante sua visita a ele, ela disse que alguém havia tentado envenená-la no trem. Ela também gastou grandes quantidades de dinheiro em itens que nunca usou e andou pela cidade com dezenas de milhares de dólares em títulos do governo costurados em suas roupas. Eventualmente, Robert decidiu internar sua mãe. Seguiu-se um julgamento por insanidade, que gerou muita atenção pública, dado que envolvia uma ex-primeira-dama. Pouco depois do processo judicial, Mary estava em um estado mental tão ruim que parece que ela tentou tirar a própria vida. Bem, ela foi a várias farmácias e encomendou laudano suficiente para se matar, mas um farmacêutico astuto percebeu isso e deu a ela um placebo no lugar. Inicialmente, Mary foi internada no Asilo Batavia, em Illinois, mas depois complicações no caso, notavelmente o fato de que Robert controlava as finanças de sua mãe e foi considerado por muitos observadores, possivelmente de forma bastante injusta, para ter segundas intenções ao buscar internar sua mãe, começaram a surgir. Em 1876, Mary foi declarada capaz de cuidar de si mesma e lhe foi concedida a liberdade. Certamente foi um evento desagradável em sua vida, e, enquanto o caráter de Robert foi questionado na época, há pouca dúvida de que o estado psicológico de Mary Lincoln não era bom na década de 1870. Mary voltou para a Europa após o caso de insanidade. Ele viajou por anos na França e outros lugares. Sua saúde deteriorou-se consideravelmente nesses anos, principalmente devido a diversas quedas sofridas durante suas viagens. No início dos anos 1880, quando ela ainda estava apenas no início dos 60 anos, ela estava de volta à América e cada vez mais confinada à casa de sua irmã em Springfield, Illinois. Ela morreu lá no dia 16 de julho de 1882 após sofrer uma queda que rapidamente levou a um coma e a um ataque cardíaco. Ela tinha 63 anos. Uma das poucas graças salvadoras dos problemas de sua vida posterior foi que ela e Robert se reconciliaram pouco antes de sua morte. Mary geralmente é julgada como uma primeira-dama muito mediana ou até mesmo ruim pelos historiadores, suas várias dificuldades tendo distraído seu marido de seus deveres oficiais em um momento de crise nacional, embora nos tempos recentes um retrato mais simpático dela tenha surgido, não menos após sua representação por Sally Field no filme Lincoln de Steven Spielberg. Adele Hugo era filha de um dos escritores mais famosos da França. Ela teve uma boa vida inicial, mas tragédias familiares e problemas românticos causaram a ela grande tristeza. Com o tempo, ela enlouqueceu, com muitos acreditando que isso era esquizofrenia. Então, como isso aconteceu com ela? E por que ela perseguiria alguém por mais de 15 anos? Para descobrir tudo isso, vamos voltar ao início. Adele Hugo nasceu no dia 24 de agosto de 1830 em Paris, a capital do que era então o Reino da França. Adele foi nomeada em homenagem à sua mãe, Adele Fouché, e seu pai, como você deve ter adivinhado, era Victor Hugo. Seus pais tiveram 5 filhos. Seu primeiro filho, Leopold, nasceu em 1823, mas morreu na infância. Em seguida, nasceu Leopoldine, sua filha, em 1824. Outro filho, Charles, nasceu em 1826, seguido por François Victor 2 anos depois e, finalmente, Adele. Para entender adequadamente a vida de Adele, precisamos olhar para sua ascendência. Como você deve saber, o pai dela foi um dos escritores mais aclamados do século XIX. Quando Adele nasceu, ele era um autor em seus 20 e poucos anos com pouca reputação,
mas estava trabalhando em um certo livro intitulado O Corcunda de Notre-Dame, que estabeleceria seu nome nos círculos literários franceses, e ele continuaria a escrever muitas outras obras famosas. Dentre estas, Les Misérables é inquestionavelmente a mais famosa. A fama de Victor como escritor faria Adele se mover em círculos literários e culturais durante grande parte de sua vida. Mas, como veremos, suas visões políticas e outros fatores também levariam ao exílio da família da França. Mas foi esse exílio que levaria à instabilidade mental de Adele, ou foi o resultado de algo completamente diferente antes de respondermos a isso? Vamos olhar para a sua vida inicial. Adele cresceu em uma França privilegiada, que adotava as inovações tecnológicas que impulsionaram a Revolução Industrial Britânica desde 1770. Com isso veio a riqueza e a nova classe média de leitores que podiam ler os tipos de livros que seu pai produzia. Como resultado, os hugos eram financeiramente estáveis e com o tempo prosperariam. Adele recebeu uma boa educação liberal para uma menina pelos padrões do século XIX. Ela também aprendeu a tocar piano muito bem e se misturou com muitas das principais figuras culturais da época que chamavam Paris de lar. Conforme crescia, Adele ficou conhecida por seus longos cabelos escuros e beleza, e até foi pintada por alguns dos artistas da capital que conheciam seu pai. Há uma fotografia dela de 1850, pouco depois das primeiras câmeras daguerreótipo se tornarem disponíveis. Isso revela uma mulher de 20 anos, de uma bela aparência, embora com um olhar um tanto triste, certamente não o de uma jovem alegre à beira de entrar em sua idade adulta em uma cidade culturalmente vibrante como Paris do século XIX. Poderia haver muitos motivos para seu olhar triste, talvez fosse devido a seus desejos não realizados, ou talvez a tragédia familiar. Em 1846, quando tinha apenas 16 anos, ela se apaixonou por Auguste Facchery. Ele era 10 anos mais velho, com 26 anos de idade. Ele também era parente de Adele por casamento. Seu irmão Charles havia se casado com a irmã mais velha de Adele, Leopoldine. Adele e Auguste pareciam ter considerado o casamento por um tempo, mas o relacionamento não durou, pois Auguste não propôs e Adele eventualmente perdeu o interesse. Seu olhar agora se voltou para o escultor Jean-Baptiste Clesinger, mas nada surgiu disso. Então por que Adele perdeu o interesse tão rápido? Talvez seus pais simplesmente desaprovaram a possível união com Vachery, já que o casamento de seu irmão Charles e a irmã de Adele, Leopoldine, terminou em tragédia. No quarto dia de setembro de 1843, Leopoldine e seu marido estavam de férias perto de Villequier, na Normandia, quando o barco deles virou. Como resultado, o casal se afogou junto, com as saias pesadas e molhadas de Leopoldine a puxando para baixo, e seu marido morreu tentando salvá-la. Leopoldine estava grávida e sua morte deixou seu pai devastado. Hugo estava viajando na época e soube da tragédia pela primeira vez ao lê-la no jornal local. Após isso, ele desenvolveu depressão clínica e ficou incapaz de escrever por vários anos. Talvez a ideia de Adele se casar com a mesma família tenha perturbado os Hugos. Esses primeiros relacionamentos em Paris, em sua adolescência, prenunciaram sua tumultuada vida amorosa nos anos seguintes. Talvez os traumas familiares iniciais tenham sido a causa do olhar triste de Adele no dia em que sua fotografia foi tirada em 1850. Nos anos que se seguiram, diferentes coisas perturbariam ela e os outros membros de sua família. Durante uma série de revoluções que varreram praticamente todas as nações da Europa, em 1848 e 1849, Charles-Louis Napoleão Bonaparte, um sobrinho de Napoleão Bonaparte, o homem que havia construído e perdido um grande império francês entre 1799 e 1815, foi eleito presidente de uma recém-declarada Segunda República Francesa. Insatisfeito com essa forma constitucional de poder, Charles-Louis desmantelou a Segunda República Francesa no início dos anos 1850 e se declarou
Imperador Napoleão III do Segundo Império Francês. O pai de Adele, antes um apoiador da monarquia francesa na juventude, tornou-se um republicano apaixonado no final da década de 1740. Ele deixou bem conhecida sua oposição à tomada de poder absoluto por Napoleão III e a família foi forçada a fugir para o exílio político em 1852. Eles não foram muito longe, se mudando para a ilha de Jersey, nas Ilhas do Canal, logo ao largo da costa da Normandia, no norte da França, embora mais tarde tenham sido solicitados a se mudar para Guernsey, uma das outras ilhas do canal. Os Huggers viveriam lá pelos próximos 20 anos, e foi durante esse tempo que a vida de Adele mudaria para pior. A história de Adele começa a se distinguir das vidas do restante da família Hugo após a mudança deles para as Ilhas do Canal. 1 ano e meio após chegar ao arquipélago, que eram e ainda são território britânico, apesar de sua proximidade com o continente francês, ela conheceu Albert Pinson, conhecido por seus amigos como Bertie. Ele era um oficial júnior do exército britânico de 22 anos na época, enquanto 24 ele começou a cortejá-la e no ano seguinte ele a pediu em casamento. As coisas ficaram estranhas. Adele inicialmente rejeitou sua proposta de casamento, talvez porque seus pais desaprovavam Pinson, que gostava tanto de beber quanto de jogar. Mas então, no decorrer de 1856, ela mudou de ideia. Pinson, no entanto, não teve a reação que ela esperava. Pinson já não estava mais interessado, em grande parte porque, quando Adele começou a persegui-lo, seu comportamento havia mudado. Ela agora apresentava sinais de algum tipo de doença mental, acredita-se hoje que tenha sido esquizofrenia. Foi o início de um longo e doloroso declínio mental, e como ela viveu os próximos 15 anos de sua vida vai te chocar. O resto da família Hugo, como vimos, continuaria a viver em Guernsey durante os anos 50 e a totalidade dos anos 60 antes de retornar à França. Adele não estava com eles durante muitos desses anos. A partir de 1856, ela visitou a Inglaterra frequentemente em sua busca pelo capitão Pinson, que estava estacionado entre Londres e seu regimento no condado de Bedfordshire, no leste da Inglaterra. Adele o seguiu para lá pouco tempo depois. Este foi o início de um período de quase 1 década e meia, durante o qual ela perseguiu o jovem capitão por vários países e continentes. Historiadores identificaram que Adele sofria de erotomania, uma condição que faz uma pessoa se convencer de que alguém que, na verdade, não está interessado nela está obcecado por ela. Claro, essa condição é responsável por muitos casos de perseguição no mundo moderno. A perseguição de Adele a Pinson foi, se não mais, colorida. Ele não permaneceu por muito tempo em Bedfordshire e foi posteriormente enviado para a Irlanda, naquela época uma parte constituinte do Reino Unido. Ele permaneceria estacionado ao redor da Grã-Bretanha e Irlanda até 1861, algo que pelo menos garantia que a paixão de Adele por Pinson a mantivesse na proximidade relativa das Ilhas do Canal e de seus pais. No entanto, a partir do início dos anos 1860, ele foi nomeado para uma série de posições no exterior. Estes incluíam a cidade de Halifax, em Nova Escócia, no Canadá, que antes de 1867 ainda era uma série de colônias britânicas completas, bem como uma passagem pela ilha de Barbados, no Caribe. Adele o seguiu para ambos os locais no exterior. Durante esses anos, seu estado mental estava declinando exponencialmente. Enquanto estava em Halifax, seu comportamento se tornou ainda mais obsessivo, visitando regularmente os quartéis e assediando o capitão Pinson. Ele a rejeitava constantemente e até extorquia dinheiro dela. Apesar de tudo isso, Adele não parava e chegou ao ponto de consultar um hipnotizador para colocá-lo em transe e forçá-lo a se casar com ela. Durante esse tempo, a saúde de sua mãe estava se deteriorando e sua família implorava para que ela voltasse para casa. Adele, no entanto, não conseguia ficar longe de Pinson e tinha certeza de que ele logo a pediria em casamento.
No final de 1863, ela escreveu aos pais que havia se casado com Pinson e seu pai anunciou a notícia no jornal local. Porém, depois descobriram que isso era mentira. 3 anos depois, Pinson foi estacionado em Barbados e Adele, é claro, logo o seguiu. Enquanto estava em Barbados, ela se referia a si mesma como Madame Pinson, apesar do fato de que o capitão logo se casaria com outra mulher. Adele era conhecida por vagar pelas ruas murmurando para si mesma e começou a mostrar pouco interesse em se manter, comendo raramente e negligenciando sua própria saúde física. Enquanto vivia em Barbados, seu declínio mental foi tão severo que ela parou de escrever no diário que mantinha enquanto vivia nas Ilhas do Canal e em Halifax. Além disso, Adele raramente se comunicava com seus pais na Europa, dificultando que eles acompanhassem suas atividades e bem-estar. Por causa disso, estamos limitados na quantidade de informações sobre sua vida em Barbados, mas há evidências suficientes de relatos posteriores daqueles que a observaram na ilha para saber o que aconteceu com ela. Ainda sem se deixar abater, Adele tentou estabelecer contato repetidamente com Pinson diretamente e por meio de cartas, mas, apesar de algumas interações breves, parecia que não havia possibilidade de qualquer tipo de relacionamento se reestabelecer entre eles. Então, isso finalmente colocaria um fim ao assédio de Adele a Pinson? Adele finalmente desistiu de sua perseguição ao capitão Pinson no início dos anos 1870, depois que ele retornou à Europa e se casou com Catherine Edith Roxburgh, filha de um comandante sênior do exército. Essa união logo resultou em uma criança, todos os desenvolvimentos que Adele, mesmo em seu fraco estado mental, não pôde ignorar. E assim, em 1872, aos 41 anos de idade, ela retornou à França. Lá, seu pai também finalmente se mudou para Paris após o reinado de quase 2 décadas do imperador Napoleão III, que abdicou de seu trono no final de 1870, em meio à Guerra Franco-Prussiana. Alguns anos antes, em 1868, enquanto Adele perseguia Pinson, sua mãe havia morrido. Na capital francesa novamente, Adele se juntou ao seu pai, mas ao passar algum tempo com ela, ele logo percebeu que ela estava em um terrível estado mental e decidiu interná-la em uma série de asilos onde ela viveria o resto de sua longa vida, notavelmente em Saint-Mandé e Soudain, 2 subúrbios de Paris. Victor continuou a apoiá-la até sua morte em 1885. Lá, ela apresentava sintomas de esquizofrenia severa, como alucinações, e muitas vezes não reconhecia conhecidos que a visitavam, traumatizada tanto por suas experiências na juventude fugindo da França, sua perseguição condenada a Pinson, quanto também as mortes prematuras de vários de seus irmãos. Ela era a única entre os 5 filhos de seu pai ainda viva na época de sua morte em 1885. Adele não foi a única membro da família Hugo a sofrer de doença mental. Acredita-se também que seu tio paterno, Eugène Hugo, sofria de esquizofrenia e caiu em depressão e loucura após seu irmão mais novo se casar com seu amor secreto. Esta, é claro, era a mãe de Adele. O estimado jornalista e escritor francês Gustave Simon lembrou-se de Adele em seus últimos anos nas casas de convalescência em Saint-Mandé e Soudain, onde ela passou grande parte da segunda metade de sua vida. Ele descreveu uma mulher que era relativamente lúcida e disposta a falar sobre sua vida precoce, compartilhando memórias carinhosas de seu pai e as figuras culturais que ela conheceu em Paris, todos sinais de que sua condição melhorou ao longo dos anos. Ela tinha um grande amor pela música e o que Simon chamou de compositores da velha escola. Ela tocava música e lia vorazmente em francês, latim e grego. Como tal, não foi uma vida inteiramente triste que ela viveu aqui até sua morte no dia 21 de abril de 1915, aos 84 anos de idade. Adele foi posteriormente enterrada no cemitério da igreja de Villequier, na Normandia, onde sua irmã Leopoldine havia se afogado quase 75 anos antes. Curiosamente, o capitão Pinson morreu apenas alguns meses depois dela.
Houve um interesse considerável na história de Adele desde quando ela ainda estava viva. Em particular, o relacionamento dela com Pinson recebeu muita atenção. O exemplo mais marcante disso foi a aparição em 1975 de um filme sobre o assunto dirigido pelo grande diretor da Nouvelle Vague francesa, François Truffaut. A história de Adele H. estrelou Isabelle Adjani, de 20 anos, como Adele no papel que lançou sua carreira. O filme sobre seu relacionamento condenado com o capitão recebeu aclamação crítica. Adjani foi indicada para um Oscar na categoria de melhor atriz, a indicada mais jovem na história do prêmio naquela época. A história de Adele também foi tema de inúmeros livros nas últimas décadas. Foi recontada com uma nova perspectiva em um livro de Mark Bostridge, Em Busca do Amor, recém-publicado em 2024. Assim, embora sua história de vida tenha sido trágica, o conto de Adele Hugo continua a fascinar mais de um século e meio após sua perseguição condenada ao capitão Pinson. Lucia Joyce era a única filha de James Joyce, autor de Ulisses e um dos escritores mais significativos do período entre guerras. Lucia era uma beleza notável e uma dançarina talentosa, mas na década de 30 sua saúde mental começou a decair. Depois disso, ela foi trancada em asilos por mais de 50 anos e então foi apagada da história. Vamos explorar juntos a história dela. Lucia Anna Joyce nasceu em 26 de julho de 1907, na cidade portuária de Trieste, no nordeste da Itália. Esta pequena cidade está localizada no Mar Adriático, perto da atual fronteira entre Eslovênia e Itália, mas naquela época fazia fronteira com o Império Austro-Húngaro. É impossível entender a história de vida de Lucia sem explorar quem eram seus pais. Seu pai era James Joyce, um irlandês que se tornou uma das figuras literárias mais influentes da Europa no século XX. Ele é autor de obras como Dublinenses e um retrato do artista quando jovem. Porém, sua obra mais célebre foi Ulisses. Joyce é amplamente considerado como tendo estabelecido muitos elementos da literatura de vanguarda e do modernismo. A mãe de Lucy era Nora Barnacle, uma mulher de uma família pobre em Galway, no oeste da Irlanda, mas que se mudou para Dublin ainda criança. Ela conheceu Joyce lá em 1904 e eles começaram um relacionamento. Apesar do fato de que as obras de Joyce eram quase sempre ambientadas em Dublin e na Irlanda, o casal deixou a ilha poucos meses após se conhecerem. E nunca mais voltariam por um período prolongado de tempo, estabelecendo sua casa em Trieste. O irmão mais velho de Lucia, Giorgio, nasceu lá em 1905 e ela veio 2 anos depois. Após sofrer um aborto espontâneo em 1908, Nora não teria mais filhos. A pequena família viveu durante os primeiros anos de Lucia em Trieste. Nessa época, Joyce não era um escritor estabelecido e era uma existência precária para eles, com a família muitas vezes sobrevivendo com pequenas doações de patronos que James adquiriu, como um Thor Schmitz, ele mesmo um escritor que acreditava que Joyce tinha potencial. Mas foi um período difícil. Quando Lucia nasceu, Joyce estava se recuperando de febre reumática que o incapacitou por semanas. Isso o fez desistir brevemente do álcool, do qual foi um grande consumidor durante grande parte da vida. Embora Lucia tenha passado seus primeiros anos em Trieste, era muito jovem para se lembrar dessa época. Consequentemente, seus anos mais formativos na década de 1910 foram vivenciados como uma família literária itinerante. No início dos anos 1910, os Joyce retornaram brevemente à Irlanda, enquanto o pai de Lucia buscava uma posição para ensinar italiano no University College Dublin. Quando isso falhou, eles retornaram a Trieste. Pouco depois disso, James obteve algum sucesso com a publicação de Dubliners, mas o surto da Primeira Guerra Mundial no final do verão de 1914 tornou a vida em Trieste cada vez mais perigosa. Esses perigos só pioraram para a cidade fronteiriça austro-italiana depois que a Itália entrou na guerra contra a Áustria-Hungria, em maio de 1915. Quando a Itália entrou na guerra,
os Joyce deixaram Trieste e se mudaram para Zurique, na neutra Suíça. Eles viveriam lá pelo resto da guerra, antes de retornar brevemente a Trieste no final da década de 1910. Foi uma quantidade perturbadora de mudanças para uma criança e, no final, quando Lucia estava entrando na adolescência, ela já estava desenvolvendo um relacionamento estranho com seus pais, particularmente com sua mãe Nora. Seus primeiros anos também fizeram de Lucia algo como uma cidadã internacional. Ela cresceu sendo multicultural e, apesar de sua ascendência irlandesa, considerava o italiano como sua primeira língua. Outra característica peculiar de sua criação foi que seus pais não eram realmente casados, um arranjo incomum no início do século XX. Eles só se casariam finalmente em um cartório de Londres em 1931. Como veremos, os problemas familiares e relacionamentos influenciariam suas escolhas de vida e saúde mental. Em 1920, a vida de Lucia e de seu irmão e pais finalmente começou a ter uma nota de maior estabilidade quando se mudaram e se estabeleceram em Paris. Os Joyce viveriam aqui na maior parte dos próximos 20 anos, apenas se mudando eventualmente quando a Segunda Guerra Mundial os levou a partir novamente para Zurique. No entanto, enquanto Paris trouxe uma questão de estabilidade, foi também aqui que Lucia experimentaria o primeiro surgimento de seus problemas de saúde mental. Foram anos emocionantes em Paris. Após o trauma da Primeira Guerra Mundial e da epidemia de gripe espanhola que a seguiu, os anos 1920 foram um período de grande crescimento econômico e renascimento cultural na Europa e nas Américas, e a capital francesa foi o epicentro disso. Os anos 1920, consequentemente, ficaram conhecidos como a Année Folle na França, os anos loucos, já que escritores como F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Gertrude Stein fizeram da cidade sua casa por períodos de tempo. O pai de Lucia se tornava um dos escritores mais bem-sucedidos e proeminentes da época, após publicar Ulisses em série no final dos anos 1910. Devido a isso, a casa dos Joyce tornou-se um refúgio para o encontro de muitas figuras literárias e culturais famosas na Paris dos anos 1920, e Lucia cresceu ao redor de pessoas como Pablo Picasso, Elsa Pond, Stein, Hemingway e o compositor russo Igor Stravinsky. Podemos especular que crescer em tal ambiente trouxe certas pressões sobre ela, a necessidade de alcançar algo de uma perspectiva cultural enquanto estava cercada por tantos superdotados. Muito disso foi canalizado em sua carreira de dançarina no início da vida adulta. Lucia começou a dançar em 1922, quando tinha 15 anos, no Instituto Delcroze. Porém, somente em 1925, próximo aos 18 anos, Lucia começou a treinar com mais seriedade. A posição de sua família no mundo cultural de Paris na década de 1920 lhe proporcionou conexões com alguns dos principais instrutores de balé e dança contemporânea da época. Estes incluíam Raymond Duncan, um instrutor de dança, poeta e artista, que também era irmão da mais famosa Isadora Duncan, uma americana que foi uma das principais pioneiras da dança contemporânea. Lucia também treinou por um tempo com Margaret Morris, uma pioneira da dança inglesa que se tornou aclamada por introduzir elementos celtas e escoceses nos movimentos de dança contemporânea. Ela também iniciou a primeira escola de dança moderna no oeste da Inglaterra, no final dos anos 1910. Hoje, Lucia seria acusada de ser um bebê mamão por se beneficiar das conexões de seu pai, mas não há dúvida de seu talento. Em 1928, ela foi aceita em um grupo de dança chamado Les Six de Rhythm et Color, os Seis do Ritmo e Cor. O grupo se apresentou no ano seguinte em Paris, Viena e Berlim, enquanto, em 1929, Lucia ficou em segundo lugar no primeiro Festival Internacional de Dança, realizado em Paris naquele ano. Depois de presenciar uma de suas performances durante esse período, um escritor do Paris Times comentou que Lucia Joyce é filha de seu pai.
Ela tem o entusiasmo de James Joyce, energia e uma quantidade ainda não determinada de seu gênio. Quando ela atingir sua capacidade total para a dança rítmica, James Joyce pode ainda ser conhecido como o pai de sua filha. Mas, assim como sua carreira como dançarina estava decolando, veio a uma parada brusca. No fim de 1929, Lucia abandonou subitamente sua carreira de dançarina, dizendo aos amigos que não tinha condição física para continuar na profissão. As razões exatas para sua decisão têm sido objeto de considerável debate, com alguns historiadores sugerindo que foi seu pai quem pôs fim à sua carreira. Aparentemente, Joyce acreditava que a carreira de dançarina de sua filha era muito fisicamente exigente e estava causando a Lucia muito estresse, piorando a já muito difícil relação entre Lucia e sua mãe. Foi por volta dessa época que ela começou um relacionamento com Samuel Beckett, um escritor irlandês que vivia em Paris e que foi brevemente secretário de seu pai. Ele ganharia o Prêmio Nobel de Literatura muitos anos depois, em 1969. O relacionamento deles foi breve, pois Beckett estava envolvido com outra mulher, e disse a Lucia que estava mais interessado em seu pai e em sua escrita do que nela. A decisão de Lucia de parar de dançar, combinada com o término de seu relacionamento com Beckett, levou a um declínio dramático na saúde mental de Lucia em 1930. Joyce escreveria para Harriet Shaw Weaver, uma de suas patronas, a respeito disso, afirmando que isso levou a um mês de lágrimas, pois ela acha que jogou fora 3 ou 4 anos de trabalho árduo e está sacrificando seu talento. As coisas pioraram ainda mais no início dos anos 30. A natureza exata da doença de Lucia é um ponto de controvérsia, embora pareça ter havido elementos de esquizofrenia envolvidos. Em um determinado momento, ela foi enviada para a Suíça, onde passou um tempo na clínica psiquiátrica Borg Helsley, em Zurique, onde a família havia morado em meados dos anos 10 e onde James Joyce ainda voltava ocasionalmente para tratamento de sua visão, que estava falhando prematuramente. Lá, Lucia foi tratada por um tempo por Carl Jung, o grande psicanalista que havia sido treinado por Sigmund Freud e mais tarde emergiu como um rival de seu mentor. Esses foram anos tensos, com Lucia frequentemente sofrendo de surtos violentos que se manifestavam contra sua família e sua mãe em particular. O estado psicológico deteriorado de Lucia chegou ao auge em 1935, durante uma visita a alguns parentes na cidade de Bray, ao sul de Dublin, na Irlanda. Durante as férias, ela acendeu um fogo no meio da sala de estar da casa de sua prima e tentou desabotoar as calças de vários visitantes masculinos da casa. Ela também era conhecida por abrir a torneira de gás à noite, enchendo a casa com os vapores até que alguém acordasse e a fechasse. Para completar, ela então desapareceu completamente de Bray e fugiu para Dublin, onde passou quase uma semana inteira dormindo em portas. Talvez não surpreendentemente, quando ela retornou a Paris e seus pais souberam da extensão completa do que havia ocorrido, eles decidiram interná-la em um asilo em Ivry-sur-Seine, nos arredores da capital francesa. Lucy passaria a maior parte dos próximos 15 anos em Ivry, embora tenha sido enviada por um tempo para o Hospital St. Andrew, na Grã-Bretanha, para avaliação. Seu pai e irmão George a visitariam em Ivry aos domingos nos próximos anos, mas não há registro de que sua mãe a tenha visto novamente depois que ela foi internada. James estava evidentemente muito perturbado com a condição dela, e o personagem Mama Lúgio, em seu romance de 1939, Finnegan's Wake, provavelmente é baseado em certa medida em Lucia. A visita parou no verão de 1940, quando os Joyces fugiram de Paris após a invasão nazista da França e se estabeleceram em Zurique, Suíça. James morreu lá apenas 6 meses depois, enquanto a mãe de Lucia viveu por mais 10 anos na cidade suíça antes de falecer, em 1951. Lucia foi transferida de Évry, na França, para o Hospital St. Andrews, em Northampton, na Inglaterra, onde ela havia sido examinada de volta em meados dos anos 30. Ela viveria ali para sempre. Isso foi a pedido,
de Harriet Shaw Weaver, uma ativista política inglesa e figura literária que havia patrocinado seu pai James em anos passados e que concordou em se tornar a guardiã de Lucia em 1951, após a morte da mãe de Lucia. Ela recebia frequentes visitas de amigos e conhecidos da família Joyce dos anos 1920 e 1930, incluindo Harriet, que já estava envelhecendo. O principal entre eles era Samuel Beckett, seu antigo pretendente do início dos anos 30 e íntimo conhecido literário de seu pai. Naquela época, Beckett já era um autor de sucesso, e quando Weaver morreu em 1961, ele financiou seus cuidados contínuos em Northampton. Enquanto isso, seu irmão George visitou apenas uma vez em 1967. Lucia morreu aos 75 anos em 12 de dezembro de 1982 de complicações de um derrame. Ela era o último membro sobrevivente de sua família. George havia morrido 6 anos antes. Após a morte de Lucia, seu sobrinho Stephen destruiu a maior parte de seus escritos. Isso incluía sua correspondência com o pai e aparentemente alguma poesia em um romance que ela havia escrito. Parece que sua família tentou destruir qualquer vestígio de Lucia. Os registros médicos de Lucia e as anotações de Carl Jung sobre o tempo que passou com ela foram destruídos. Amigos e conhecidos da família Joyce também foram incentivados a destruir qualquer correspondência relacionada a Lucia, agindo como se ela nunca tivesse existido e a apagando da história. Ela foi sepultada no cemitério King's Slope, próximo a St. Andrews, onde uma cerimônia perto de sua sepultura é celebrada anualmente no Bloomsday, festival que homenageia Ulisses, a maior obra de seu pai. Nos últimos anos, surgiram planos para repatriar os restos mortais dos Joyces para a Irlanda, enquanto vários livros apareceram no início do século XX resgatando a história de Lucia do esquecimento. Alice de Rance era uma herdeira americana que tinha um lado muito sombrio e estava constantemente envolvida em escândalos e tragédias. Em 1927, ela abandonou seu marido e filhos e fugiu com seu amante. No entanto, ela era mentalmente instável e acabaria atirando nele e depois em si mesma. Mas foi este o fim de sua chocante história de vida? Junte-se a mim para descobrir. A mulher que se tornaria famosa como Alice de Jansir, Condessa de Jansir, nasceu na cidade de Buffalo, Nova York, como Alice Silverthorne, no dia 28 de setembro de 1899. Seu pai era William Edward Silverthorne, um proeminente fabricante de têxteis e magnata dos negócios durante a Era Dourada, e sua mãe era Julia Belle Chapin, que também vinha de uma família proeminente de nova riqueza. O casamento de William com a mãe de Alice foi apenas um dos muitos casamentos vantajosos da época, entre um magnata dos negócios e um parente de outro magnata dos negócios. Arranjos como esses formavam alianças entre os ricos e poderosos e espelhavam o casamento entre a realeza e a aristocracia na Europa. Os tios de Julia Bell eram os irmãos Armour, Philip e Herman, que controlavam a Armour Co., o maior distribuidor de carne do mundo na virada do século. Assim, Alice nasceu em um ambiente muito rico. Ela era a única filha do casal, mas sua mãe infelizmente morreu de tuberculose em 1907, quando ela ainda era jovem. Seu pai se casou novamente logo depois e teve vários filhos em seu segundo casamento. No entanto, a posição de Alice como única filha de sua mãe a deixou em linha para herdar um patrimônio considerável algum dia, seja através de seus tios ou através de seu pai, e dinheiro nunca foi um problema durante sua vida. O início da vida de Alice foi muito caótico. Seu pai era alcoólatra e geralmente nunca estava em casa devido ao trabalho. Como resultado, Alice foi principalmente criada por sua governanta alemã. William também era um pai muito pouco convencional, para dizer o mínimo, não fazendo nada para restringir Alice e incentivando ativamente sua vida social, conforme ela entrava na adolescência. Isso pode parecer bom para alguns, mas a relação pai-filha era peculiar de outras maneiras,
e um escritor sobre a vida de Alice argumentou que poderia ter sido incestuosa. Isso permanece não comprovado, mas o que é mais certo é que, em uma fase enquanto visitava a França na década de 1910, o pai de Alice a apresentou como sua amante para várias pessoas. Talvez fosse uma piada peculiar de algum tipo, embora certamente aponte para uma criação difícil que foi agravada pela morte precoce de sua mãe. Eventualmente, um dos tios de Alice do armistício da família ganhou a custódia dela após lutar contra seu pai nos tribunais com base no fato de que ele era um pai inadequado. Por um tempo, Alice, de 14 anos, foi morar com esse tio. No entanto, isso não levou ao fim do relacionamento entre pai e filha, e ela passou muito tempo com seu pai em longas visitas à França, em seus últimos anos de adolescência. Com o tempo, ela se afeiçoou à França e até a adotou como sua pátria. Alice se casou quando tinha apenas 21 anos de idade. Ela passou o final dos anos 1910 em Chicago com a família estendida e depois retornou à França, onde conheceu e começou um relacionamento com Frédéric de Janset, um conde francês que havia ganhado certo tipo de fama na França como piloto de corrida de automóveis e como piloto de avião. Na nascente Força Aérea Francesa, durante a Primeira Guerra Mundial, eles se casaram após um breve namoro de apenas algumas semanas. Duas filhas, chamadas Nolan e Paola, nasceram em 1922 e 1924. Alice e sua jovem família logo decidiram se estabelecer em Paris. Ao se casar, Alice recebeu uma parte considerável de sua herança e, juntos, não tinham preocupações com dinheiro, mantendo até mesmo uma grande equipe doméstica para cuidar de muitos deveres para eles. Portanto, enquanto tinham 2 jovens bebês chegando um após o outro, Alice e seu marido fizeram pouco para cuidar deles e conseguiram manter uma vida social agitada na capital francesa. Este foi o início dos loucos anos 20, o período de celebração do boom econômico, jazz e festas em todo o mundo ocidental após os anos difíceis da Primeira Guerra Mundial. Como vimos, o pai de Alice não impôs limites à filha e incentivou sua vida social. Agora, uma mulher em seus 20 anos e mãe, seu estilo de vida excessivo continuou, e os de Janset socializavam com algumas das figuras literárias e artísticas mais conhecidas do período entre guerras nos clubes de jazz de Paris. No entanto, Alice não era apenas uma jovem sociável. Às vezes, ela era errática e excêntrica e cortejava a notoriedade. Como ficaria claro, porém, sua personalidade extravagante disfarçava apenas superficialmente seu caráter um tanto instável. Em 1925, os de Janset deixaram a França por um tempo para se juntarem aos seus amigos, Lord e Lady Arrow, na comunidade colonial de expatriados que surgiu no Vale Wanjohi, no Quênia, perto de Nairobi. O Quênia era uma colônia britânica na época, e Nairobi havia se tornado um dos principais centros do governo colonial na África Oriental. Alice e seu marido estavam animados em passar um tempo aqui, principalmente devido ao gosto de Frederick pela caça de grandes animais. Essa comunidade de europeus e americanos no Quênia ficou conhecida como o Conjunto do Vale Feliz. Tal era o gosto deles por festas, consumo excessivo de álcool, uso de drogas e a inevitável promiscuidade sexual e infidelidades regulares que se seguiam. Foi durante esses anos que o gosto de Alice por opiáceos começou a se tornar um problema considerável e, após essa viagem, sua vida nunca mais seria a mesma. Alice logo se destacou entre os residentes do Vale Feliz por suas mudanças de humor, senso de humor sarcástico e sua beleza. Ela ficou conhecida aqui como a Madonna Maligna, e não demorou muito para que ela tivesse um caso com o Lord Arrow. No entanto, isso foi breve e seu próximo romance seria de muito maior significância. No Quênia, Alice conheceu Raymond de Trafford, um filho do barão Trafford na aristocracia inglesa. Ela se apaixonou por ele e logo começaram um relacionamento, que rapidamente se tornou um segredo aberto no Vale Feliz.
Inicialmente, seu marido tentou ignorar isso, focando na caça e esperando que isso não durasse. No entanto, logo ficou claro que Alice estava apaixonada pelo Trafford. Frederick se referiria mais tarde a isso como o triângulo amoroso infernal. Embora inicialmente hesitante, Frederick eventualmente procurou se separar. Ele foi incentivado por seus familiares que estavam escandalizados com a infidelidade de Alice e seu comportamento errático. Eles se divorciaram em 1927, após um período em que Frederick passou um tempo em Paris enquanto Alice retornava ao Quênia para ficar com o Trafford. Talvez tenha sido mais do que apenas o caso dela que levou ao divórcio. Um ano depois, Frederick publicou um livro intitulado Terra Vertical, que era muito uma conta biográfica do conjunto do Vale Feliz e no qual ele comentou sobre o caráter suicida e instável de sua esposa. Ela era propensa a graves oscilações de humor, incluindo crises de depressão agravadas por seus hábitos de ópio e álcool. Muito disso era genético e Alice claramente sofria de algum tipo de depressão clínica ou condição bipolar. E outros membros de sua família extensa haviam cometido suicídio em anos passados. Com o marido fora, o amante de Alice estava prestes a aprender exatamente quão instável ela poderia ser. No dia 25 de março de 1927, enquanto em Paris, ele informou a ela que eles não poderiam se casar, pois sua família católica romana se opunha ao escândalo social que isso poderia causar e o deserdaria. Eles sabiam que Raymond tinha acabado com o casamento dela. Isso resultou em um dos eventos mais chocantes da vida de Alice. Apenas horas depois, enquanto o casal estava passando pela estação Gare du Nord em Paris, onde Raymond deveria pegar um trem para o Canal da Mancha e depois uma balsa para a Inglaterra, ela atirou em Raymond no peito antes de virar a pistola contra si mesma para tirar a vida de ambos. Milagrosamente, essa não foi o fim da história dela e de Raymond. Após o tiroteio, o casal foi levado às pressas para o hospital Lariboisière, onde Raymond estava em estado crítico e permaneceria assim por dias. Ele quase morreu, pois a bala havia raspado um de seus pulmões. Alice, por outro lado, saiu com um ferimento menor e, como se esperava que ela se recuperasse rapidamente, a polícia francesa ficou de guarda fora do quarto dela. Ela seria acusada de tentativa de homicídio assim que se recuperasse. Alice fez pouco para se proteger da acusação. Apesar de afirmar arrependimento por seus atos, ela admitiu abertamente a um gendarme francês quando questionada que atirou em Raymond, mas misteriosamente se recusou a dizer por quê. No final, através de um conjunto mais peculiar de circunstâncias, ela nunca seria totalmente processada. Primeiro, Raymond se recuperou gradualmente e voltou à saúde. Isso ocorreu mesmo enquanto a família extensa de Alice lançava uma campanha de mídia e jurídica para protegê-la e a reputação do negócio da família, já que o tiroteio havia ganhado manchetes internacionais. Ela foi enviada para uma clínica para se recuperar de sua depressão, admitindo em entrevistas que havia tentado se matar em várias ocasiões no passado. Então, quando totalmente recuperada meses depois, Raymond declarou sobre o incidente: "Quando estávamos prestes a nos separar, ela estava me beijando. Eu disse a ela que a amava e novamente sussurrei para ela não tomar minha decisão como irrevogável. Eu disse a ela que nos reencontraríamos. Quando ela estava me deixando, ela tentou suicídio, mas um movimento da minha parte fez com que a arma fosse desviada. Eu tenho certeza de que ela não atirou em mim de propósito. O acidente foi devido à minha imprudência." Apesar desta declaração, Alice foi julgada em 23 de dezembro de 1927 sob acusação de agressão. A acusação anterior de tentativa de homicídio foi retirada graças ao excelente advogado de Alice, que convenceu o juiz de instrução de que sua melancolia crônica entorpecia sua inteligência, tornando-a mentalmente irresponsável no momento do incidente. Durante o julgamento foram destacados os momentos de crise de Alice, assim como a declaração de Raymond,
e o fato de que este foi um crime passional. Como resultado, o julgamento resultou em pouco mais do que uma pequena sentença suspensa e uma multa financeira. Em 1928, ela voltou ao Quênia e teve um breve caso com Lord Errol, reatando o relacionamento anterior. Novamente, isso foi breve, pois ela foi solicitada a deixar o país e logo estava de volta a Paris com Strafford. Nos próximos 3 anos, Alice continuou a perseguir do Trafford, e eles finalmente se casaram em 1932. Os eventos de 1927 e o eventual casamento de Alice com Rutherford não foram o fim de sua vida colorida. Ela e Raymond voltaram ao Quênia, apesar das autoridades hesitarem em permitir que passasse muito tempo no Vale Feliz devido ao seu passado notório. Eles viveram algo de uma existência nômade a partir de então entre Paris e Londres, visitas ocasionais breves ao Quênia e até uma temporada na Austrália para Raymond. Curiosamente, o casamento deles desmoronou dentro de meses após trocarem votos em 1932, após uma acalorada discussão sobre o destino da lua de mel. Eles se divorciaram em 1937, após estarem separados por vários anos. O Trafford tinha conseguido lidar com o fato de ser baleado por sua futura noiva, mas aparentemente o casamento tinha sido um passo longe demais. A segunda metade dos anos 1930 foram anos de crescente isolamento para Alice. A cultura do jazz dos anos 1920 havia terminado e novos movimentos sociais a haviam ultrapassado enquanto seu comportamento cada vez mais errático e o escândalo público do tiroteio levaram muitas pessoas a se distanciarem dela. Solitária, ela se tornou cada vez mais dependente de opiáceos e continuou a voar entre países, às vezes decidindo que iria voltar a viver na América e então, tão rapidamente, decidindo retornar aos velhos lugares na França e no Quênia. Seus filhos moravam em Paris, mas raramente a viam, geralmente sendo criados pela extensa família de Frederic, que morreu de envenenamento sanguíneo em 1933. Mais tarde, eles a descreveram como uma tia ou tio que aparecia 1 ou 2 vezes por ano com presentes para as crianças e desaparecia rapidamente depois. Foi durante este período selvagem que ela se envolveu no segundo grande escândalo de sua vida. No dia 24 de janeiro de 1941, Lord Errol, o homem que havia se envolvido em trazer os Lajances para o Quênia 1 década e meia antes, foi encontrado morto a tiros em seu carro em Nairobi. A suspeita rapidamente recaiu sobre Alice devido ao seu conhecido relacionamento com Errol, seu caráter instável e seu histórico de já ter tentado matar um de seus amantes. Alice foi interrogada pela polícia e conseguiu fornecer um álibi de certa forma, mas era tênue e a suspeita ainda circulava ao seu redor. No final, não havia provas suficientes para acusar Alice pelo assassinato de Errol. Reportagens investigativas de vários anos chegaram a conclusões distintas. Alguns acreditam que Alice era a culpada mais provável. Outros a inocentam e apontam o dedo para outros membros da comunidade de expatriados coloniais no Quênia na época. Talvez nunca saibamos ao certo. Alice não viveria muito depois de Errol. Ela estava com a saúde debilitada e logo foi diagnosticada com câncer de útero, tendo que passar por uma histerectomia. Deprimida por seu isolamento, sua aparência em declínio e seu crescente abuso de drogas, ela tentou tirar a própria vida 2 vezes em 8 dias, no final de setembro de 1941. Ela conseguiu na segunda tentativa, atirando em si mesma com a mesma pistola que havia usado no incidente na Gare du Nord em Paris, 14 anos antes. Ela tinha 42 anos. Quando sua casa foi revistada após esses eventos, foram encontradas cartas de suicídio e ela até colocou notas em peças de mobília para doá-las a pessoas que conhecia. Foi um fim peculiar para uma vida peculiar. Muito obrigado a todos por assistirem a essas histórias sobre os socialites que a sociedade considerou loucos
Espero que vocês achem interessante. Deixem-me saber o que vocês acharam das histórias nos comentários abaixo e também me digam o que acham deste formato de compilação. Eu deixei as introduções, me digam se gostaram mais. De qualquer forma, espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu os publicar. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo Vida Esquecida. Valeu!